Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o protocolo XMPP, que é amplamente utilizado para a construção de aplicações de mensagens instantâneas. O XMPP é o Extensible Messaging and Presence Protocol. Ele é um protocolo extensível de mensagens e presença, que permite realizar a troca de mensagens entre usuários e rastrear o status de presença desses. Ele tem um foco bem específico na construção de aplicações de mensagens instantâneas distribuídas e altamente escaláveis. Isso por conta da arquitetura propiciada pelo protocolo. Ele é um protocolo padronizado pela IETF, a Internet Engineering Task Force, que é responsável por vários padrões utilizados na internet como o TCP/IP. Além disso, ele é um protocolo aberto e em constante evolução. Ele é um dos protocolos escaláveis mais modernos para a troca de mensagens, e como ele é bem específico e cheio de recursos, é possivelmente o protocolo para aplicações de mensagens mais conhecido atualmente. O X do XMPP significa Extensible, mas isso também lembra de XML, pois o protocolo usa o formato XML para troca de mensagens, e o XML por si só é um formato extensível. Vamos ver alguns dos principais recursos do XMPP. Ele permite a detecção de presença e controle do status de cada usuário. A aplicação pode detectar se o usuário está online ou offline, e o próprio usuário pode definir status personalizados. Além de mensagens de texto, o protocolo permite chamadas de vídeo e voz. As aplicações de comunicação instantânea mais famosas atualmente possuem esse tipo de recurso. Toda a comunicação pode ser criptografada utilizando o TLS, o Transport Layer Security, que é um protocolo de criptografia utilizado pelo HTTPS, por exemplo. Como ele é um protocolo extensível, vários outros recursos podem ser incorporados. Para a gente poder entender um pouco da importância do XMPP, vamos ver um breve histórico e uso do protocolo. Ele foi iniciado em 1999 com o nome de Jabber. Esse nome é usado até hoje, inclusive nas especificações do protocolo. E você vai encontrar muito a expressão como servidor Jabber. A primeira grande empresa que eu me recordo que começou utilizando o protocolo foi a Google em 2005, quando eles começaram a desenvolver o Gtalk, atualmente chamado de Hangout. E hoje outras gigantes da tecnologia como a Cisco fornecem soluções comerciais de comunicação utilizando o XMPP. Estas soluções podem ser utilizadas como sistemas internos de comunicação das empresas e atendimento aos clientes. Mas o WhatsApp é, sem dúvida, a aplicação mais popular e o maior caso de sucesso atualmente que utiliza o XMPP. Só que, na verdade, eles utilizam uma versão proprietária, modificada, que não é publicamente documentada do protocolo, o chamado FunXMPP. Como o XMPP usa XML para troca de mensagens, a gente sabe que o XML é um formato extenso de mensagens que possui muita redundância com a abertura e fechamento de tags. E como nós estamos falando de aplicações de comunicação em tempo real, quanto menor for os pacotes de dados trafegados, mais rápida é a comunicação. Nessa imagem vocês conseguem ver na parte superior uma mensagem XML original do protocolo XMPP e como essa mensagem é simplificada no FunXMPP para reduzir a quantidade de caracteres na mensagem. O FunXMPP utilizado pelo WhatsApp então simplifica os XMLs transmitidos e com isso ele consegue reduzir o consumo de banda e consequentemente o tempo de entrega das mensagens. Isso inclusive são características essenciais para sistemas distribuídos para aumentar a escalabilidade do sistema. Como essa versão do protocolo utilizada pelo WhatsApp é proprietária e não documentada, ela dificulta a criação de soluções por terceiros para integrar com o WhatsApp, e assim ele prejudica a interoperabilidade, que é a capacidade de aplicações diferentes se comunicarem. Uma aplicação de terceiro usando apenas o XMPP não vai conseguir se comunicar facilmente com o WhatsApp. Por exemplo, clientes não oficiais de WhatsApp desenvolvidos para Linux ou outros sistemas operacionais normalmente são feitos por meio de gambiarras. Eles podem funcionar por um determinado tempo e por conta de alterações nesse protocolo proprietário do WhatsApp, essas aplicações de terceiros pararem de funcionar. Inclusive o WhatsApp, assim que detecta que uma aplicação de terceiro está tentando se comunicar com os servidores deles, eles tratam de bloquear essa comunicação o mais breve possível. A empresa, há algum tempo, forneceu uma API oficial para a integração de aplicações de terceiros com o WhatsApp, mas essa API está limitada a médias e grandes empresas. Então o WhatsApp é uma das aplicações de comunicação instantânea que a gente tem hoje em dia. Mas se você está se perguntando quanto a outros aplicativos populares como Facebook Messenger ou Telegram, eles utilizam outros protocolos. O Facebook Messenger iniciou com o XMPP, mas em 2011 eles migraram para um outro protocolo chamado MQTT, como vocês podem conferir nesse link oficial do Facebook. O MQTT não é um protocolo específico para aplicações de comunicação instantânea. Ele é um protocolo de troca de mensagens de qualquer natureza e pode ser utilizado para desenvolvimento de diferentes tipos de aplicações.
mas ele é extremamente leve e escalável e não obriga que as mensagens trocadas sejam em formato XML, que é um formato redundante e prejudica a escalabilidade do sistema, como a gente já falou anteriormente. No entanto, o MQTT, como não é focado em aplicações de mensagens instantâneas, ele não tem toda a variedade de recursos que o XMPP fornece. No caso do Telegram, assim como o WhatsApp, ele utiliza um protocolo proprietário chamado MT-Proto. Ele não é um protocolo definido por instituições de padronização como o IETF ou o W3C, mas como ele possui uma documentação aberta, desenvolvedores podem criar implementações do protocolo e disponibilizar para a comunidade. O XMPP tem algumas extensões muito interessantes. Algumas delas incluem listas de contatos e envio de mensagens em grupos, avatar, que é a foto do perfil do usuário, notificação de entrega de mensagens, que a gente não consegue mais viver sem, e muito mais na página de extensões do XMPP. O XMPP possui uma arquitetura cliente-servidor descentralizada. Isso quer dizer que a comunicação entre cada cliente passa por algum servidor. Os servidores conseguem trocar mensagens entre si. Cada cliente pertencente a um determinado domínio vai conectar em algum servidor disponível para esse domínio. Se, por exemplo, o cliente 1 precisar mandar uma mensagem para o cliente 3, essa mensagem chega no servidor e o servidor entrega para o cliente de destino. Mas como existe essa interligação entre vários servidores de domínios diferentes, se o cliente 1 precisar mandar uma mensagem para o cliente 8, por exemplo, a mensagem chega no servidor 1, o servidor 1 verifica que o domínio de destino não é dele, e assim ele encaminha essa mensagem para um dos servidores do domínio de destino, e o servidor que receber vai entregar a mensagem para o cliente final. Cada cliente pode funcionar em diferentes plataformas e dispositivos, e inclusive o protocolo permite especificar qual dispositivo o usuário está utilizando. Assim, um usuário pode saber, por exemplo, se ele está conversando com uma pessoa que está utilizando o aplicativo no celular. Pelo fato do XMPP ser um protocolo aberto e interoperável, isso permite que clientes em um domínio possam mandar mensagens para clientes em outro domínio. Inclusive, servidores XMPP podem ser adicionados à rede a qualquer momento por qualquer pessoa ou empresa. Você pode comprar um domínio, colocar um servidor no ar e qualquer cliente dentro da rede aberta do XMPP podem trocar mensagens entre si. Esse não é o caso do WhatsApp, justamente pelo fato dele utilizar uma versão modificada do protocolo e uma rede fechada. A mesma coisa vai acontecer com soluções proprietárias como a da Cisco. Nesse caso, possivelmente você terá a opção de não permitir comunicação com usuários fora do domínio da empresa onde o sistema foi instalado. No caso dos servidores, existem algumas alternativas de código aberto. Se você quer montar uma solução de comunicação dentro da sua empresa, existem servidores gratuitos como OpenFire ou JabberD que você pode baixar e instalar. E até mesmo soluções de código aberto para clientes web e mobile. Existem inclusive empresas que fornecem soluções gratuitamente na web. Você só precisa acessar, criar uma conta e começar a trocar mensagens na rede XMPP. Mas como a maioria desses são serviços gratuitos, não espere desempenho e estabilidade. Você pode também utilizar um cliente específico ou desenvolvido por você para conectar nos servidores disponibilizados por essas empresas. Mas agora que a gente viu como a arquitetura de uma aplicação XMPP funciona, vamos compará-la com arquiteturas tradicionais, começando pela arquitetura de aplicações web. Aplicações web simples, que não têm requisitos de escalabilidade ou tolerância a falhas, normalmente acessam um único servidor principal. E nesse caso, normalmente não há cooperação entre diferentes servidores, como ocorre com a rede XMPP. Um cliente, quando envia uma requisição para acesso a uma determinada página num servidor web, para aplicações simples, o servidor web apenas busca arquivos adicionais em diferentes servidores, como arquivos JavaScript, CSS e outros tipos. Mas isso de fato não é colaboração, pois não há ajuda mútua entre os diferentes servidores. Por exemplo, o cliente 3, ele pode enviar uma requisição para uma determinada página no servidor 2, o servidor devolver essa página, e quando o cliente recebe, o navegador verifica que existe um link para um arquivo no servidor 1 e assim ele envia essa requisição para lá. Mas não existe essa comunicação entre o servidor 1 e o servidor 2. O cliente teve que solicitar o arquivo que estava hospedado no servidor 1. No caso dos servidores de e-mail, a gente tem uma arquitetura diferente. Ela é mais parecida com a arquitetura do XMPP, porque aqui a gente já tem essa interligação entre os vários servidores. Quando o cliente 1 precisa mandar um e-mail para o cliente 2, esse e-mail vai chegar no servidor de e-mail correspondente ao domínio do cliente 1 e tal servidor precisa fazer com que a mensagem chegue até o cliente 2. Mas para isso,
pode ser necessário repassar essa mensagem para vários servidores até que ela chegue no usuário final. Então, nesse caso, fica clara a colaboração entre os servidores. Os servidores precisam cooperar para que a mensagem seja entregue. Esse é o mesmo modelo utilizado pelo DNS, onde uma requisição pode passar por vários servidores até ser atendida. E aqui nessa tabela a gente tem um resumo das três arquiteturas. Na primeira coluna a gente tem dois recursos relacionados à comunicação entre servidores de uma determinada arquitetura, e nas colunas seguintes, como esses recursos funcionam para cada uma das três arquiteturas que a gente viu. A conexão entre domínios, que é a interligação entre diferentes servidores, ela normalmente não acontece em servidores web, no sentido de não haver cooperação entre os vários servidores, apesar de que para uma determinada aplicação, ela poder hospedar arquivos em diferentes servidores. Para servidores de e-mail existe essa interconexão. Sem isso, mensagens entre usuários de diferentes domínios não poderiam ser entregues. E o mesmo vale para servidores XMPP. Quanto ao número de saltos, que a gente chama de hops em inglês, ele representa a quantidade de servidores por qual uma requisição passa até a mensagem ser entregue no destinatário. Para aplicações web simples, normalmente 1, mas para as aplicações web atuais que utilizam várias bibliotecas de diferentes servidores, uma solicitação pode passar por vários desses servidores. No caso de servidores de e-mail, a quantidade de saltos é 1 ou vários. Se eu mandar uma mensagem de e-mail para um destinatário dentro do meu próprio domínio, essa mensagem vai chegar no servidor de e-mail desse domínio e o servidor entrega diretamente na caixa de mensagem do usuário final. Mas se eu mandar um e-mail para um destinatário em um domínio diferente, eu não tenho como saber quantos saltos serão dados, quantos servidores serão comunicados para a entrega da mensagem. E no caso do XMPP, a gente tem uma diferença crucial. A quantidade de saltos pode ser 1 ou no máximo 2. Se um usuário mandar uma mensagem para um destinatário dentro do próprio domínio, a mensagem chega num servidor e o servidor entrega diretamente. Mas mesmo que a mensagem seja para um destinatário em um domínio diferente, no máximo 2 servidores XMPP serão consultados. Se a gente voltar na arquitetura do XMPP, isso fica bastante claro. Caso o cliente 1 precise mandar uma mensagem para o cliente 8 aqui no servidor 3, o servidor 1 pode mandar a mensagem diretamente para o servidor 3 que entrega para o cliente final, e assim apenas 2 servidores foram consultados. Você pode estar se perguntando como o servidor 1 vai fazer para localizar o servidor de destino, nesse caso o servidor 3. Se o servidor de origem tiver o endereço IP do servidor de destino, basta encaminhar a mensagem. Mas normalmente a gente vai ter apenas o domínio do usuário de destino, que é o nome DNS. E nesse caso, obviamente, o DNS vai localizar o servidor de destino e comunicar o endereço IP dele para o servidor de origem. E aí o DNS pode fazer vários saltos até localizar o servidor de destino. Mas a partir do momento que o servidor de origem sabe qual é o endereço IP do servidor de destino, apenas um salto vai ser dado para entregar a mensagem. O próprio servidor 1, após ter recebido o endereço IP de um determinado servidor de destino, ele pode guardar esse endereço em cache para não precisar consultar o DNS novamente. Além dessa arquitetura cliente-servidor do XMPP, o protocolo também permite a comunicação por meio de uma arquitetura peer-to-peer, ou ponto a ponto. Tal arquitetura é utilizada para transferência de arquivos e chamadas de voz e vídeo, mas nesse caso isso é fornecido por meio de uma extensão chamada Dingle para permitir a comunicação direta entre 2 clientes. Após a conexão ser estabelecida entre os dois, não há mais intermediação de nenhum servidor na comunicação. Assim, se a gente tiver um usuário João em um servidor 1 e ele precisar transferir um arquivo ou fazer uma chamada de voz ou vídeo para Maria no servidor 2, essa comunicação pode acontecer diretamente entre eles. A conexão ponto a ponto inclusive torna a comunicação mais rápida, uma vez que não teremos intermediários na troca de mensagens. E ela ainda alivia a sobrecarga do servidor. Essa extensão é possivelmente o que o WhatsApp utiliza para fornecer esse tipo de recurso. No caso de chamadas de voz e vídeo, o protocolo de transporte utilizado é o UDP. Ele é um protocolo sem garantias de entrega, mas nesse caso, a perda de um pacote de voz ou de vídeo não vai afetar a qualidade da conversa. Mas se a quantidade de pacotes perdidos for muito grande, isso pode inviabilizar a comunicação. Tirando as chamadas de voz e vídeo, o que o XMPP utiliza como protocolo de transporte? Para mensagens e arquivos, a entrega tem que ser feita via TCP por uma porta específica. Isso porque a gente não pode perder pacotes. Se eu perder um pacote de um arquivo, ele vai chegar corrompido e eu posso não conseguir abri-lo. Ou ficar impossível de entender uma conversa porque uma mensagem inteira foi perdida. Mas utilizando o TCP diretamente, a gente pode ter problemas com firewalls, porque a porta utilizada pode estar sendo bloqueada. Então, para isso, existem outras alternativas como o HTTP, que é um protocolo firewall friendly.
ou seja, ele é amigável a firewalls, e nesse caso obviamente inclui HTTPS. Mas o protocolo HTTP ele tem um problema pelo fato dos cabeçalhos das mensagens serem bastante extensos. A gente já tem o problema do XMPP utilizar XML para troca de mensagens, que aumenta o tráfego de dados. Usando HTTP, a gente piora a situação pela quantidade de cabeçalhos existentes nas mensagens do protocolo. Então, a melhor opção de protocolo de transporte é o WebSocket. Ele é um protocolo extremamente leve, que pode utilizar o HTTP apenas no processo de conexão, mas ele também permite a utilização direta do TCP na porta do protocolo HTTP, e assim a gente não vai ter problema com firewall e não estaremos usando o HTTP para nada. Estaremos apenas utilizando a mesma porta que o HTTP usa. O WebSocket é um protocolo padronizado pela W3C, que foi incluído no HTML5, e inclusive existem vídeos aqui no canal relacionados a esse assunto. Eu vou deixar o link no card aqui em cima. Quanto a questões de segurança, a gente já sabe que o XMPP permite a utilização de TSL para criptografar as mensagens. E ele permite criptografia fim a fim, que as mensagens sejam criptografadas na origem e somente o destinatário possa descriptografar. No caso do WhatsApp, nem mesmo a empresa pode ler as mensagens dos usuários, como vocês podem conferir nesse vídeo oficial. Os servidores podem intermediar a troca de determinados tipos de mensagem, mas eles não conseguem ler o conteúdo dessas mensagens. Isso dá tranquilidade aos usuários por saber que a empresa não vai bisbilhotá-los e, no caso de problemas de invasão, hackers não vão conseguir ler qualquer mensagem trafegada pelos servidores. Se você quiser saber mais sobre o XMPP, eu vou deixar algumas referências e o link para essa apresentação vai estar na descrição. Dessa vez eu não vou implementar uma aplicação utilizando o XMPP para demonstrar o funcionamento do protocolo, por algumas razões. Para a gente poder fazer uma aplicação interessante que a gente realmente tivesse todo o controle, eu precisaria instalar um servidor como aqueles que eu citei anteriormente. E isso vai dar um pouquinho de trabalho. Os servidores gratuitos existentes na web dessa lista que eu mostrei aqui, eles só permitem a conexão de aplicações externas utilizando TCP numa porta específica. E se você estiver numa rede empresarial, possivelmente essa porta estará bloqueada pelo firewall. Mas o XMPP também pode ser utilizado por meio do HTTP, e assim a gente não teria problemas de conexão. Só que no caso desses servidores gratuitos, a grande maioria não permite conexão de aplicações externas por meio do HTTP. Eles liberam o acesso ao HTTP apenas para as aplicações web desenvolvidas por eles mesmos. Nossa última alternativa com esses servidores na web seria utilizar o WebSocket como protocolo de transporte. Só que, mais uma vez, o acesso para o WebSocket é limitado por essas empresas. E considerando que a gente está falando de aplicações de comunicação em tempo real, o WebSocket é a melhor opção que a gente tem, pois ele é extremamente leve e foi feito para isso. Então, sem instalar o nosso próprio servidor, utilizar TCP ou HTTP não é muito realista para uma aplicação desse tipo. Mas, de qualquer forma, se você quiser ver uma aplicação em Java comunicando com um desses servidores por meio de TCP, eu vou deixar o link na descrição. Então, se você precisa desenvolver ou implantar uma solução de comunicação instantânea com recursos de comunicação em voz e vídeo, o protocolo XMPP já fornece isso tudo pronto. E se você for partir para a implementação de uma aplicação cliente, existem bibliotecas disponíveis para as mais populares linguagens atuais. Então, por esse vídeo é isso, não deixem de consultar os links na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado e, nesse caso, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!